Olá pessoal, meu nome é Renata, sou catequista da Paróquia Santa Rita de Cássia e estou aqui hoje para partilhar com vocês mais um momento catequético. Então, antes de iniciarmos, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que esteja conosco e nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Antes de iniciar também, eu gostaria de convidá-los a estar curtindo esse vídeo, a estar curtindo essa página. Nos ajude a divulgar, compartilhar, que é da nossa paróquia, porque é muito mais do que um vídeo. Esses vídeos são a própria evangelização da nossa comunidade. Então, contamos aí com a colaboração de vocês e também gostaria de convidá-los para assistir os demais vídeos do Momento Catequético, feito pelos nossos amigos catequistas, com temas maravilhosos. Então, fica a dica e bora trabalhar no tema de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre missões, né? Então, antes de falar sobre missões, nós temos que entender o que essa palavra significa. Então, nós temos que buscar ela lá no dicionário. Eu vou pedir para vocês não ligarem, porque cada um de nós tem uma colinha. Sem ela, nós não somos nada. Então, nós precisamos dessa colinha para poder estar passando para vocês as coisas corretamente. Por quê? Para cada tema, nós fazemos um estudo dentro dos documentos da igreja. A igreja tem 2000 anos aí de história e o magistério, graças ao que é um dos pilares da igreja, graças ao Divino Espírito Santo, o magistério da igreja foi criando documentos para ajudar o povo de Deus a caminhar da forma correta. Então, nós temos esses documentos. Então, cada um de nós tem uma colinha, então, de vez em quando, meu olho vai escorregar aqui. Não liguem, tá bom? Pois bem, lá no dicionário da língua portuguesa, a palavra missão está descrita da seguinte maneira: incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem, ou conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa. Ou seja, missão é uma responsabilidade confiada a alguém da qual depois nós temos que prestar contas. Nós temos que entregar um resultado depois. Isso é a missão dentro da língua portuguesa. Passando para o estado religioso, tem um livro chamado Chave Bíblica. É como se fosse um dicionário católico para algumas palavras-chave. Então, ali tem algumas palavras, aí tem uma pequena explicação e vários textos bíblicos para que a gente possa conferir. Então, na chave bíblica, a palavra missão está descrita da seguinte maneira: incumbência que personagens bíblicos devem executar por ordem de Deus. Então, a gente vê aí que não tem muita diferença da descrição do dicionário para a descrição religiosa católica. E aí nós temos 3 pontos que nós podemos descrever. Primeiro, as missões no Antigo Testamento através dos homens enviados por Deus. Nós temos, então, Abraão em Gênesis, Moisés em Êxodo, Isaías no próprio livro de Isaías, Jeremias no próprio livro de Jeremias, e assim vai. Se fosse falar todos, não ia ter um momento catequético que coubesse. Mas isso nós temos no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos o próprio Jesus, o ungido de Deus, que foi enviado para a maior de todas as missões, que foi de salvar a humanidade do pecado. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim:
pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, nós temos, é o que eu falo para as minhas turmas, né? Nós temos algumas diferenças aí do Antigo Testamento para o Novo e para os tempos atuais. No Antigo Testamento era Deus no céu e os homens na terra. Havia uma separação. Deus enviava os homens. No Novo Testamento nós temos Deus no céu e Deus no meio de nós, ou seja, o próprio Cristo, que também envia homens, mas primeiro ele vem ensinar, ele vem dar testemunho com a sua vida. E nos tempos atuais nós temos a igreja, que é Deus no céu e Deus dentro de nós e conosco através do Divino Espírito Santo. Então, na segunda parte da missão aí, nós temos Jesus enviando os apóstolos para a missão. Lá em João, capítulo 17, versículo 18, diz assim: como tu me enviaste ao mundo, eu também vos envio ao mundo. E assim nasce a igreja, forjada do amor de Cristo e fortalecida do Espírito Santo, né? Forjada do Espírito Santo. Por isso que a nossa igreja, ela é imaculada, sem mancha. Então nós temos esses 3 pontos que juntos aí nós vemos a ação da Santíssima Trindade. E aí, ao longo da história da igreja, né, foram feitos vários documentos, como eu já comentei com vocês, e um documento deles que, assim, deveria ser o livro de cabeceira, junto com a Sagrada Escritura de todo cristão católico, é o Catecismo da Igreja Católica. Ali tem vários pontos da doutrina católica, como a própria oração do creio, que é a profissão de fé, os mandamentos, e alguns pontos chaves como a missão. Então a missão no Catecismo Católico, no Catecismo da Igreja Católica, nós temos 15 indicações explicativas. Dessas 15 explicações, nós vamos ficar com 2 aqui. Nós vamos ficar com a missão da igreja. Dentro da missão da igreja, tem outros 15 parágrafos explicativos. Mas nós vamos ficar com o parágrafo 738, que nos diz o seguinte: assim, a missão da igreja não é acrescentada à de Cristo e do Espírito Santo, senão que é o sacramento dela. Por todo o seu ser e em todos os seus membros, a igreja é enviada a anunciar e testemunhar, atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. Então essa é a igreja como um todo, desde o Papa, os bispos, cardeais, missionários religiosos, religiosas, freis, até chegar em nós. Então, como um todo, a igreja ela é enviada a anunciar e testemunhar. Nós somos testemunhas de Cristo. Então, essa é a missão da igreja, como um todo. Agora, nós temos também, dentro daqueles 15 pontos explicativos sobre missão, a missão dos leigos. Quem são os leigos? Somos nós, eu, você, que temos uma vida comum. Então, nós temos também essa missão. Então, dentro da missão dos leigos, há 2 parágrafos explicativos. E nós vamos ficar com 899, que diz assim: a iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas, com as exigências da doutrina e da vida cristã. Esta iniciativa é um elemento normal da vida da igreja. Então, veja, nós agora, enquanto leigos, nós também temos a missão. A missão de cada um de nós é o quê? Sermos criativos em levar o evangelho até as pessoas, né? Então, e essa é uma coisa natural da igreja. Então, cada um de nós precisa ter essa criatividade para estar levando o evangelho, né? Nós não precisamos parar numa praça, sair gritando com a Bíblia na mão, nós não temos essa necessidade. Mas nós temos o nosso testemunho de vida.
E muitas vezes a criatividade é o quê? De ter jeitinho de falar, de ter jeitinho de dar exemplos, né? Com a própria, tendo às vezes paciência de ouvir a dúvida do outro, que às vezes parece tão só assim, nossa, tá falando isso aí de novo, mas temos essa paciência de estar ouvindo e de estar explicando, porque a igreja nos dá meios para dar essa explicação, de levar a verdade, a revelação a essas pessoas que muitas vezes não têm não têm acesso a essa verdade absoluta que nós temos dentro da Igreja Católica. E é por isso que no mês de outubro a Igreja celebra o mês missionário, junto com a intercessão de Santa Teresinha, que é a padroeira das missões no mundo. Então, a missão, ela deve seguir alguns pontos, né? Falando aí da missão como um todo. Nós temos os irmãos religiosos, né? Que têm a missão de ir até os confins da terra, de ir para lugares perigosos e, às vezes, com a própria vida, dar o testemunho dessa missão, dessa importância. E também temos nós, os leigos, que temos a missão de vivenciar o Evangelho. Então, esses pontos são o seguinte. Primeiro, nós devemos ser missionários, primeiro com o nosso coração. Por quê? Muitas vezes, o nosso coração, ele tá como uma terra seca, precisando de adubo, precisando de chuva, precisando de alimentação, de nutrientes. Por quê? Se o nosso coração estiver bem alimentado, nós conseguiremos manter a nossa missão para fora. Então, a primeira missão, ela é a interna no nosso coração. Então, como que nós vamos fazer isso? Alimentando com a palavra, com a oração, com a vivência cristã, praticando os sacramentos, tentando levar a vida o mais correta possível diante da igreja, que é a que nos leva até Deus quando chegar o nosso momento. O segundo ponto, nós sermos missionários em nosso lar, na nossa igreja doméstica. Então, dentro do nosso lar, nós devemos ser missionários praticando as santas virtudes da paciência, do amor fraterno, da caridade com os nossos, que muitas vezes não são as palavras, isso não só lá fora, mas dentro da nossa casa também, né? Não são as nossas palavras que vão levar a evangelização, e sim os nossos gestos, a nossa vida. Outro ponto, nós devemos ser missionários nos nossos trabalhos e estudos. Como? Sendo responsáveis, comprometidos, sendo amigáveis, porque a pessoa que está em missão, ela vive o evangelho, ela vive o que Cristo quer. E sendo assim, naturalmente, ela começa a agir de uma forma mais branda, mais carinhosa. Então, dentro dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, nós também devemos ser missionários. Nós devemos ser missionários dentro da nossa comunidade de fé, com os nossos irmãos de fé, que é onde nós nos apoiamos para fazer os nossos trabalhos pastorais, nas santas missas, porque sozinhos não somos ninguém. O próprio Cristo, isso eu falo sempre para as minhas turmas, Cristo podia estralar os dedos e já mudar o mundo, mas ele não quis fazer isso. Deus quis mostrar aos homens que a salvação também pode vir através dos homens, indicando ele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele escolheu os apóstolos e por isso nós estamos aqui, os leigos missionários. Então, a nossa missão na nossa comunidade de fé. E, acima de tudo, missionários em nossas vidas. São Francisco de Assis, ele sempre dizia assim: devemos evangelizar a todo momento e, se for necessário, usar as palavras. Olha que forte. Porque a nossa vida tem que ser um evangelho vivo. Porque para algumas pessoas é o mais próximo de Deus que elas vão chegar. Estou falando todas, mas para algumas pessoas que a gente não conhece, que a gente
sei lá, começa a conversar no ônibus ou ali na fila do pão e a pessoa, a gente sem perceber, a pessoa toma aquilo e fala assim, nossa, olha só, Deus está aqui. Então, só que a nossa vida tem que ser forjada no Evangelho, tem que ser forjada na igreja, nós devemos buscar a todo momento uma vida correta, uma vida digna diante de Deus, ainda que o mundo, que a sociedade fale que seja besteira, fale que nós sejamos loucos, como diziam lá dos primeiros cristãos, nós temos que buscar agradar a Deus e não ao mundo. Porque agradando a Deus, nós enquanto missionários seremos luz do mundo. Luz nesse mundo tão obscurecido pelo mal, pela crueldade que a gente vê aí. Então, ser missionário é isso. Levar a missão a sério, a missão de cristão, né? Por muitas vezes a gente pode achar que tá pesado demais, que tá exigindo demais, mas não é isso. É porque nós somos fracos na fé. Então, é um dia por vez. Então, hoje eu vou rezar o terço, hoje eu vou ouvir a palavra, porque quando a gente reza, nós falamos com Deus. E quando nós ouvimos a palavra, é Ele quem fala conosco. Então, é um diálogo. Buscar sempre esse diálogo, para que a nossa missão seja completada com louvor. E quando nós formos prestar contas no nosso trabalho, nós temos o que apresentar para nosso Senhor. E Santa Teresinha, como eu disse antes, ela é a padroeira dos missionários. Então, mesmo ela, fechadinha, lá no Carmelo. Carmelo é um convento onde as freiras ficam fechadas lá, ninguém pode entrar e sair, só as pessoas responsáveis. E Santa Teresinha ficou lá intercedendo pelas missões do mundo, né? Então ela deu um grande exemplo com a sua vida, com a sua vivência. Então, como que ela deu esse exemplo, né? Através do seu testemunho de fé, com o seu amor resiliente, ali na convivência com as outras irmãs, com a convivência fraterna e seu amor incondicional a Cristo. Então, ela deixou uma pequena doutrina de vida para nós. Tem o livro de Santa Teresinha que é lindo, lindo mesmo. Eu indico a vocês, porque Santa Teresinha, ela pega nos nossos pontos cotidianos aí, como que a gente deve estar entregando nas mãos de Deus a nossa vida e assim cumprindo a nossa missão. Então, peçamos a intercessão de Santa Teresinha na nossa missão diária, né? E lembre-se, gente, Cristo, Ele te escolheu. Cristo confia em você. Então, que possamos retribuir essa confiança, esse amor da melhor forma possível. E se caso cairmos, sempre nos lembrarmos que nós temos a igreja, a mãe igreja, para nos sustentar e nos levar adiante. Então, que Deus nos abençoe e Santa Teresinha interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.